Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês hoje? Vamos dar continuidade à aula sobre a Revolução Francesa. Na aula anterior, nós estudamos como a sociedade francesa estava dividida, né? Como a sociedade francesa se comportava no período antes da Revolução acontecer, certo? E vimos que ela estava dividida, né, em classes. Era uma sociedade estamental, onde nós tínhamos o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Na aula de hoje, continuaremos falando sobre a Revolução Francesa, mas ainda sobre os antecedentes dessa revolução. E no livro de vocês está falando sobre a influência iluminista no período de revolução. Nós já estudamos iluminismo, né, os pensadores iluministas, e vimos que as ideias iluministas, elas foram sendo, Elas foram sendo utilizadas, foram sendo absorvidas por muitas pessoas em vários países. E diversos historiadores, eles estudam a Revolução Francesa e sua relação com as ideias iluministas, porque a influência do movimento iluminista no desenvolvimento do processo revolucionário foi significativa. Para além das ideias no campo econômico, as raízes dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, às quais os revolucionários fariam referência posteriormente, estavam em postulados desenvolvidos por pensadores iluministas. Então, os ideais da Revolução Francesa, que serão de liberdade, igualdade e fraternidade, já haviam sido escritos anteriormente pelos pensadores iluministas. Durante o reinado de Luís XIV, na França, houve inclusive a tentativa de promover reformas pelo economista fisiocrata nomeado ministro das Finanças francês Henri Jacques Turgot, que compunha o grupo adepto do despotismo esclarecido. Entretanto, assim como outros países da Europa, tais reformas fracassaram em razão da forte resistência da aristocracia feudal. Um de seus 6 éditos, por exemplo, pretendia a abolição da corvéia, que era o imposto pago, pelos camponeses. Nesse contexto, a circulação de informação por meio de jornais, panfletos e até mesmo livros com ideias iluministas foi essencial para que a população, de modo geral, passasse a encarar a organização estatal do antigo regime como defasada. Então, o que se observa é que, como diz o historiador Roger Chartier, ele acredita, que nos séculos antecedentes à Revolução Francesa, as pessoas passaram a ler mais, porque os índices de pessoas alfabetizadas, ele subiu consideravelmente por toda a Europa. Então, nós tivemos uma maior oportunidade para as pessoas lerem. A leitura, ela faz toda a diferença no contexto revolucionário, certo? Por que a leitura faz toda a diferença no contexto revolucionário? Porque são ideias que vão sendo discutidas, difundidas, conversadas em cafés, bares, restaurantes, como nós já discutimos anteriormente. Então, as ideias iluministas tiveram, sim, influência na Revolução Francesa. É isso que nós precisamos entender. As ideias iluministas tiveram influência na Revolução Francesa. Aí, dando continuidade, veio a crise econômico-financeira na França, que é algo que antecede a Revolução, que vai ser também um pontapé inicial para a Revolução acontecer. Então, por volta de 1780, a economia francesa estava em ruínas, por uma sucessão de fatores. Que fatores foram esses? Entre 1756 e 1763, a França de Luís XIV, envolveu-se na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, disputando algumas regiões na América do Norte e da Ásia. Então, nós já vimos, lá quando estudamos a independência dos Estados Unidos,
nós já vimos a Guerra dos 7 Anos entre a França e a Inglaterra, que vai deixar a França com uma dependência econômica, uma crise econômica por conta que os gastos com a guerra foram inúmeros. Ao ser derrotada, né, a França foi obrigada a entregar à Inglaterra o Canadá, as Antilhas e parte das Índias, diminuindo sua atividade comercial. Então, ainda aconteceu a derrota e a França perdeu esses territórios que eram importantes parceiros comerciais na época que acontecia o Pacto Colonial. Em 1776, ocorreu a independência dos Estados Unidos da América, como nós já estudamos, né, no período que nós tínhamos as aulas presenciais. A França apoiou os colonos norte-americanos no conflito contra os ingleses, lembram? Essa ajuda militar custou aos cofres do país mais de 2 bilhões de libras. Além da insatisfação proveniente dos gastos de guerra em 1786, a França assinou com a Inglaterra um tratado comercial que estabelecia que o país venderia vinhos e, em troca, compraria manufaturados dos ingleses. Esse acordo comercial provocou a falência da indústria francesa por não poder competir com os baixos preços dos produtos ingleses, gerando desemprego em massa nas cidades e a revolta da burguesia, que atribuiu ao Estado francês a falência de seus negócios. O cenário tornou-se ainda pior, certo? Em 1787. Sabe por quê? A França foi atingida por uma violenta seca, que arruinou a agricultura e provocou uma grave crise no abastecimento de alimentos. Quase não havia produtos agrícolas e a alta dos preços gerou fome para a população. O preço do trigo, matéria-prima do pão, né, que é um alimento básico dos franceses, subiu astronomicamente, inviabilizando seu consumo. Então, o pão desapareceu na França antes da Revolução. Então, aqui nós temos crise de falta de abastecimento, falta de alimentos, seca severa, falta de dinheiro nos cofres, certo? Essa conjugação de fatores criou intensa insatisfação por parte da população, em especial o terceiro estado, lógico, o mais afetado por tudo isso, o qual, cansado dos privilégios conferidos a outros grupos da sociedade, insatisfeito diante das crises e privações e influenciados pelas ideias iluministas, passou a questionar a organização política e socioeconômica do antigo regime. Então, nós vamos ver aí o desenrolar dessa história, né? Revolução Francesa. Certo, pessoal? Até a próxima aula.